Vamos então dar início à segunda série de aulas. Houve aqui um pequeno delay, mas eu espero poder agora compensar esse delay fazendo a segunda série de aulas que se vão focar sobre a simulação. A simulação de elementos finitos associados à mecânica dos corpos deformáveis, basicamente, e uma simulação que é de diferenças finitas associadas à dinâmica de fluidos. Ok, e sem mais comentários, deixem-me começar propriamente com a matéria. Ora bom, porque é que se fazem simulações de mecânica estrutural pelo método de elementos finitos? Porque é que isso é uma técnica tão utilizada hoje em dia nos domínios mais diversos? Porque a alternativa a estas simulações é um modelo, digamos, convencional, antes dos computadores serem tão flexíveis e tão detentores do conhecimento como são hoje, era um modelo envolvendo protótipo. Portanto, havia um grupo de desenho, de planificação, de projeto do instrumento que estava a ser desenvolvido, e esse grupo coletava a experiência, tipicamente experiência existente em pessoas, não é? O grupo era pessoas, e portanto, uma fase nova, agora estamos a coletar experiência que reside em tools informáticas também, obviamente em diálogo com as pessoas, mas portanto é uma fase nova. Portanto, era uma experiência para desenhar um comboio, uma carruagem, um barco, não é? Coletava-se o gabinete de arquitetura de comboios ou de barcos, desenho, e coletavam-se experiências de pessoas que tinham trajetórias de vida, que tinham estado associadas a fazer outros comboios, outros barcos, etc. E essas pessoas juntavam-se ao conhecimento e desenhavam, muitas vezes com a parte fundamental do desenho em papel, e havia aquela dúvida que é, isto agora vai funcionar ou não? Obviamente, existiam parametrizações e cálculos simples que podem ser feitos quase com o mínimo de recursos informáticos, não é? Portanto, se havia coisas, estruturas, aquilo que nós vamos chamar vigas e coisas assim, ou superfícies que se podiam aproximar a chapas, havia parametrizações baseadas na experiência anterior de pessoas que tinham feito barcos e essas coisas. Portanto, esses modelos, obviamente, e essas tabelas até de modelos e verificações eram utilizadas sempre que se fazia um novo projeto, e isso resulta também do facto de que o processo genérico por defeito, que é fazer um protótipo, fazer medições no protótipo, verificar se ele funciona bem e depois, caso sim, passar para a produção, caso não, voltar outra vez ao desenho. Esse processo é um processo extremamente dispendioso, complexo. Não só implica a construção do protótipo, que muitas vezes é muito difícil, porque sendo um protótipo é uma coisa que não pode aproveitar das economias de escala, não é? Tem que ser uma coisa feita de propósito para aquele fim, e não em grande número, não faz sentido, porque vai ter erros, e portanto não se quer repetir esses erros em vários protótipos. E por outro lado, as medições também são um desafio, quer dizer, medir deformações em áreas ou em superfícies não é uma coisa totalmente trivial de se realizar, porque são deformações pequenas, é preciso perceber, medir stress dentro do material também não é uma coisa fácil de implementar. E portanto, quando as ferramentas de CAD começaram a fazer simulação, isso foi, digamos, um fator disruptivo, em termos até dos tempos de desenho, do tempo de protótipo, não é? Portanto, descentralizou-se mais, eu posso ter pessoas a terem novas ideias, dessas ideias algumas vão sobreviver, mas enquanto essas ideias estão em desenvolvimento e estão a coisa, apresento uma ideia não só como um modelo conceptual, de CAD, por aí fora, mas apresento já a ideia com os principais aspectos verificados em termos de... Portanto, democratizou-se este processo de otimizar um produto, uma vez que antes implicava um investimento enorme no dito protótipo. Portanto, esta alteração do modelo feita no novo protótipo era um processo lento, dispendioso, complicado e pouco democrático, entre aspas, portanto, impeditivo do desenvolvimento de novas ideias. Ora bem, quando se introduziu a simulação, reduziu-se o número de ciclos envolvendo protótipo. Portanto, isto é um statement um bocadinho mais consensual. Os protótipos continuam a ser necessários porque nem tudo se pode simular. Há coisas que são parametrizadas, há coisas que
nunca temos a certeza sobre tudo, não é? E, portanto, há sempre o protótipo final, que deve estar o mais perto possível já do produto, mas há sempre esse protótipo. Só que reduziu-se o número de ciclos em protótipos. Isto tem uma aplicação interessante também para o ramo dos instrumentos científicos, desenvolvimento dos instrumentos científicos, que é o ramo em que eu trabalho. Porque, para os instrumentos científicos, após o desenvolvimento dos instrumentos científicos, nós tínhamos um problema acrescido. É que o nosso instrumento já é um protótipo. Ninguém faz 10 espectrómetros de infravermelho para pôr num telescópio, para depois escolher um, ou para um ser para o telescópio, não é? Porque basicamente cada telescópio tem os seus instrumentos. No modo geral, até tentamos sempre fazer um instrumento com uma certa inovação em relação aos existentes, porque se não fizer inovação, não vai ter novos resultados científicos, vai ver aquilo que os outros já viram. E, portanto, por definição, quase um instrumento científico é sempre um protótipo. Ora, se nós fazemos um protótipo para corrigir erros, estamos a fazer um investimento enorme a produzir vários instrumentos científicos, porque todos eles são protótipos, até acertarmos com o certo. E, portanto, o estudo, a simulação, etc., torna-se ainda particularmente importante no caso dos instrumentos científicos, dado que vamos construir um. Esse é que é o fator diferenciador. Esta análise também, porque, como eu disse, faz-se o protótipo, mas depois é preciso medir e processos de verificação em termos do protótipo, se ele está de acordo com aquilo que, se as deformações aparecem, se podem aparecer fadiga. Isto são tudo processos complicadíssimos de simular e de medir, em termos de protótipo, e, portanto, a simulação numérica, digamos, veio resolver isso. Reduziu também outra coisa que é muito importante na instrumentação científica, que é o seguinte. Portanto, nós planeamos ao detalhe, depois planeamos também que o instrumento tem, portanto, há de haver componentes, subsistemas daquele instrumento, tudo aquilo vai bater junto e vai ser integrado. E a pessoa diz, integrar, montar tudo, uma coisa que se pode fazer numa semana. Ora, a maior parte dos instrumentos científicos complexos tem tempo de integração de anos. O que é quer dizer um tempo de integração de anos? É que leva anos a montar? Não. É que quando se vai montar, também aparecem erros. Não é? E, portanto, há sempre uma necessidade de bricolagem. É preciso montar certo componente, perceber, a interface não era bem, de um lado não é igual ao outro, não funciona bem, não arrefece à temperatura que nós queremos, etc. E, portanto, há ali sempre um conjunto de, entre aspas, bricolagem que é necessário ser feita na fase de integração e teste. Essa bricolagem pode ser minimizada. Isto é muito importante, porque minimizar não é só para poupar tempo, é porque a quantidade de aspectos que podem ser sujeitos a bricolagem no instrumento é finita. Quando nós temos um instrumento e começamos a fazer bricolagem no ponto A, no ponto B, no subsistema C, etc., todo aquele conjunto fica em risco e pode funcionar sempre mal. Porque nós podemos e devemos corrigir coisas, enfim, pontuais, mas quando as coisas que estamos a corrigir começam a interferir umas com as outras, às vezes isso só se podia resolver por uma alteração mais estrutural, e isso significa deitar tudo o que está feito fora e fazer de novo. Em termos de simulação e de computação e desenho em CAD, isso é possível. Em termos de protótipo, que é o único instrumento que nós vamos fazer, é altamente indesejável. Ora bom, então esta coisa da simulação, como eu disse mesmo, enfim, princípio do século XX, ou coisa assim, também se faziam uns cálculos. Não se ia, e, aliás, os romanos, quando faziam uma ponte, de certeza que faziam cálculos. Como é que os faziam em numeração romana? Isso é outro problema. Mas de certeza que faziam alguns cálculos. E muitos aspectos associados a um instrumento são tão críticos, são tão centrais, que não devem ser o resultado, enfim, detalhado de uma simulação, mas devem ser o resultado de um cálculo claro, muitas vezes analítico, que diz sim, isto a priori é viável ou não. Portanto, nós extrapolamos um parâmetro, temos um valor, prevemos um comportamento. Ballpark, o que é isso ballpark? Quer dizer assim, se não é bem aquilo, é porque é 20% acima ou 20% abaixo. Mas nós não nos vamos propor a fazer só os estudos de simulação detalhados do instrumento, quando percebemos que os seus fatores críticos nem sequer podem estar a funcionar, podem não ser possíveis por um fator 10. E então não há simulação detalhada que melhore isso. Portanto, a estes modelos que se devem fazer logo numa fase inicial e que validam os aspectos críticos dos instrumentos, eu costumo chamar, aliás, os anglo-saxões costumam chamar a back of envelope calculation.
Isto é um nome, quer dizer, antigamente havia uma coisa chamada envelopes, quando não havia e-mail, mesmo com e-mail, mas enfim, havia uma coisa chamada envelopes, que mandava para o correio, e os envelopes lá dentro tinham uma carta, com muitas páginas, ou algumas páginas, que estava dobrada. Mas o envelope em si era uma coisa que era basicamente uma A4 dividida em 3. E o Back of Envelope Calculation quer dizer, estas coisas têm que resultar de expressões que cabem mais ou menos na parte de trás de uma carta, portanto, 1/3 de uma folha A3. Quando as contas já necessitam de uma folha inteira, já são contas um bocadinho mais complicadas. Estão a ver? Portanto, pronto. É claro que isto é uma coisa, como é que dizer, subjetiva e há contas que se fazem que envolvem folhas Excel extensíssimas, mas cada aspecto deve, digamos, ser possível analisar e resumir numa coisa razoavelmente pequena. Pronto. E então como é que isso se faz? Pode-se fazer, primeira coisa como vocês fazem, para resolver um exercício, é papel e lápis. A segunda coisa é máquina calcular. Eu aqui gosto sempre de mencionar que a minha experiência com os alunos universitários é que eles estão extremamente prontos a utilizar a máquina calcular, dispõem de máquinas calcular normalmente bastante sofisticadas, hoje elas têm um preço irrisório, portanto dispõem, mas a capacidade de, numa máquina calcular, fazerem 4 contas dependentes umas das outras, portanto há um número que nós fazemos a raiz quadrada, mas depois temos de fazer o logaritmo, mas depois e chegar ao fim e dar o resultado certo, é evanescente. Isto é, ano para ano eu vejo que as pessoas têm mais dificuldade, não em fazer contas, porque até conseguem fazer, mas em fazê-las certas. E porquê é que isso acontece? 2 razões. Primeiro, desligam a intuição. Ou seja, se eu estou a fazer um valor estimado da distância de Lisboa ao Porto, através do tempo de voo do avião, etc. E se a distância de Lisboa ao Porto der 200 metros, o aluno normalmente escreve 200 metros. E a pessoa diz, mas como é que pode ser se pôr 200 metros? Ele diz, nem pensei. Bom, segunda questão. As pessoas enganam-se a pôr, as máquinas não têm assim uma utilização muito intensiva, há muitas, são todas diferentes umas das outras, portanto as pessoas enganam-se a pôr, e depois quando se enganam, o que acontece é que se o resultado envolver 5 passos, é a soma, não é bem a soma, porque os resultados são dependentes, mas em primeira ordem é a soma das probabilidades de em cada um desses passos se enganar. Portanto, eu digo sempre, evitem a máquina de calcular, sempre que estão num trabalho e querem fazer uns cálculos simples, usem uma folha de cálculo, não é? Podem utilizar, mais conhecido o Excel, mas podem utilizar o LibreOffice, que é perfeitamente igual, o numérico, por aí fora. Uma coisa intermédia que nós temos hoje para fazer contas é realmente o telemóvel, porque a pessoa ser um dispositivo absolutamente universal, e há várias aplicações que são muito interessantes no telemóvel. Primeiro, há o Excel para telemóvel e até se tem que comprar, portanto é uma possibilidade. É um bocadinho difícil de utilizar porque para fazer o edit de uma célula eu tenho que clicar durante um certo tempo e depois aparece um menu chamado edit, etc. A interface não é a mais prática do mundo, mas há o Excel. E há outros exemplos, eu tenho um exemplo que se chama Photomath, é muito interessante, porque faz uma matemática também analítica, etc. Se tiverem um bocadinho de tempo, experimentem, porque é interessante. Ora bem, se tiverem um laptop, se tiverem um computador, mais ou menos a sério, utilizem uma folha de cálculo. E porquê é que as folhas de cálculo são tão importantes? Porque organizam as vossas contas de modo a serem independentes dos valores em particular. E, portanto, vocês não só podem, diretamente olhando, perceber os valores que estão a dar de entrada estão ali, estão corretos ou não estão, quer dizer, fazem sentido, como se descobrirem que há um erro, se o vosso espírito crítico, no fim, perceber que aquilo, podem procurar de onde é que está, e a alteração de um número automaticamente altera as contas todas. Portanto, esta ideia de que uma alteração de um número, porque eu o corrigi, altera automaticamente tudo, é infinitamente melhor numa folha de cálculo do que numa calcular, onde eu tenho que, em princípio, ou tenho uma expressão e ando para a direita e para a esquerda, uma coisa pouco prática, ou tenho que refazer os cálculos de novo. Se os cálculos envolverem cálculos com fórmulas, os chamados cálculos procedimento analítico, e não com números, não numérico, então existem várias ferramentas ao dispor, desde matemática, o Maple, o Maxima. Maxima é público, o matemática e o Maple não, matemática, enfim, as universidades normalmente têm licenças disso. E, portanto, são ferramentas
de simulação também, porque nós podemos, para certos modelos, utilizar estas ferramentas. Obviamente, não fazem cálculo de elemento finito por uma razão, porque o cálculo de elemento finito são cálculos aplicados digamos, a vetores imensos de elementos e, portanto, não se consegue, não é? Se eu tiver 10.000 elementos, estar a fazer as contas de uma máquina calcular, mesmo com Excel, não consigo, não são as ferramentas próprias para fazer isso. Ok. Ora bem, como eu sou, enfim, um bocadinho advogado de que os alunos, de preferência, quando estão a fazer os trabalhos, façam as contas em Excel. Porque as contas em Excel são aquelas que vocês conseguem corrigir, são aquelas que vocês conseguem visualizar, são as fórmulas que estão umas atrás das outras e vocês conseguem mais ou menos intuir. Eu dou aqui umas regras, nós estamos a fazer isto em português, e uma das coisas mais aborrecidas que o Excel tem, o LibreOffice e o OpenOffice também têm em parte, é o facto de que põe os números com o ponto decimal substituído pela vírgula. Não é? Portanto, a notação para o ponto decimal passa a ser vírgula, e isso é extremamente aborrecido, porque qualquer cópia que nós façamos de um valor, qualquer escrita num fecheiro, qualquer leitura de um fecheiro, quando o SolidWorks escreveu um fecheiro que eu vou ler no Excel, é uma grande confusão, porque ele vai interpretar os pontos que estão no SolidWorks como marcador dos milhares em vez de ser marcador das vírgulas. Portanto, isto é um exemplo aqui. Se vocês forem às opções do Excel, lá no menu Edit, existem umas opções e tem aqui em cima para escolher, tem aqui uma possibilidade para escolher, antes de mais, qual é o ponto decimal e pôr um ponto em vez de uma vírgula. Esqueçam a ideia das vírgulas, que só serve mesmo para contabilidade. Como é que isto faz no macOS? Não há